Então, pessoal, vamos lá. A gente vai continuar, então. Hoje a gente vai dar continuidade, então, à organologia vegetal na parte do fruto, né? Então, a gente já falou da parte da raiz, do caule, da flor, agora vamos falar do fruto, certo? Então, vamos ver as partes anatômicas, aquelas estruturas gerais que o fruto tem e como diferenciar cada um para as suas espécies, certo? Então, o fruto ele é encontrado somente nas angiospermas, é importante. Gimnospermas você tem frutos, né? Ou não? Não, né? Então é o que? Semente nua, né? Que se diz então na gimnosperma. Nas angiospermas você tem a presença então do fruto, né? Uma adaptação característica que foi por causa da observação, que foi para ajudar na dispersação então das espécies. O fruto, né, são considerados ovários fecundados e desenvolvidos, acompanhado ou não de estruturas de origem capelar ou soldadas, né, que a gente acabou de falar. Então, qualquer órgão semelhante desenvolvido, a gente de outra parte floral, como a gente já falou do abacaxi, você pega a inflorescência lá, que a gente tem cacho, né, tem espingarda, tem capítulo, né, tem tipos diferentes, a gente vai originar um pseudofruto, que é o abacaxi. Opa, então você olha lá então a parte de espingarda, que é o formato então da inflorescência, eu vou dar origem então do pseudofruto. Por quê? Porque ele vai originar de outra parte sem ser de ovário fecundado e desenvolvido. Ele vai ter origem de outras estruturas, né? Então ele não tem a origem de estrutura capilar, certo? Então o fruto, que jeito que ele é constituído? A gente até comentou na aula passada. O fruto ele tem um pericarpo, né? O pericarpo é formado pelo quê? Pelo epicarpo, que é a parte do ectópico de revestimento externo. Lembra lá da maçã, aquela casca da maçã, né? O mesocarpo, que é a porção intermediária geral, que é a suculenta, em gerais, das maioria dos frutos, são a parte suculenta. O endocarpo, né? É a porção interna, às vezes endurecida, né, que vai dar a parte do caroço de revestimento e liquidificação para dar resistência. E a semente, né, que denomina placenta, lugar onde se insere, certo? Então eu vou ver aqui um mamão, né? Então eu vou ver aqui as sementes bem presentes em parte central. Em volta dele, né, aqui, ó, eu tenho o quê? O endocarpo. Quando você vai raspar o mamão lá, né, que você vai ver então aquela parte que tem a ligação, né, com a semente, é aquela parte, eu tenho a parte do endocarpo, né, que é uma casquinha de proteção aqui. Eu também tenho o quê? O mesocarpo, que é a parte que normalmente é a mais suculenta, e o epicarpo, que é a parte de casca, certo? Então, fruto, que jeito que eu posso delimitar quais são os tipos de frutos que eu tenho? Eu tenho os frutos secos e carnosos, né? Aí eu diferencio o que dos carnosos? Se ele é em baga ou drupa. E os secos? Se ele é deiscente ou indeiscente, né? E aí nesse indeiscente eu tenho os tipos de cariopse, né, ou um grão, que é pequenos, né, arquêmia ou samara. Então são as formas de tipos de frutos que eu tenho. Então eu vou iniciar entre carnosos e secos, certo? Né? E aqui entre depois eu tenho unicapelar ou policapelar, que tem vários tipos, né? De uma semente só, né, que vai ter um carpelo só, ou vários, né, com poliscarpelos, né, quando eu tenho um fruto então seco, certo? Então observa aqui, então a deiscente, então seco, então pode se abrir quando maduro. Então vamos lá. Então carnoso contém várias sementes, baga, opa, drupa contém só uma semente. Frutos secos, né? Eu tenho os indeiscente e deiscente. Indeiscente não se abre quando maduro. Ué, mas indeiscente quando não abre? É porque tem que abrir para facilitar a propagação, certo? E os deiscentes? Que abre quando maduro, então ele tem rompimento, então, lembra da vagem, né? Quando ele vai abrir, então, deiscente, ele tem um rompimento policapilar, então é a forma de tipos de características dos frutos. Então, os frutos carnosos, então a gente vai diferenciar então entre baga e drupa, que apresenta pericarpo que suculento. Opa,
Então, você observa, então, o pericarpo, o mamão, então, é suculento, né? Então, você pega sementes livres, né? Sem caroços, né? E ele tem o quê? Tipos de hesperidídeos, né? Os pompídeos, né? Que são os tipos que eu apresento entre os frutos carnosos, sendo que ele tem o quê? Exceto o epicarpo, né? O epicarpo dele não é suculento, se você pegar a parte externa, não é suculento. O endocarpo, então, se você limpar aqui, ó, essa partezinha, você rapa lá do mamão, pega na parte umbilical, né? Que tem aqui do cordão fixado aqui, ó, que vai para o receptáculo floral, onde fixa o mamão, né? Então, é importante para a nutrição. Então, eu tenho na baga a principal estrutura que é suculenta. Então, a maioria dos frutos que a gente alimenta é baga. Você pega laranja, mamão, uva, tomate. Tomate é fruto? Tomate é fruto. Tomate não é verdura, certo? Então, a gente pega lá, pensei que era... Não, tomate é fruto. Então, tomate tem alto teor de beta-caroteno, ele tem grande quantidade de carboidratos, entendeu? É um fruto. Então, com várias lojas. Então, eu pego lá, né, a baga é a típica, né, uma do tomate. Então, tem duas lojas aqui no tomate. E um hesperinídeo. O que é o hesperídeo? Hesperídeo, você pega a laranja, né? Você tem várias, o quê? Gominha aqui, ó. Então hesperídeos, então é porque tem várias? Ele tem bagas, né? E essa baga típica, que é a baga do tamanho, que ele tem um grupo carnoso indehiscente, por quê? Você já viu o tomate rachar e jogar semente para fora? Não, por isso que ele é indehiscente, né? Se ele fosse decente, ele abria, entendeu? E eu vejo então as estruturas bem limitadas, ó. Epicarpo, né? Mesocarpo, né? E endocarpo. E aí as partes de vasos, né? Que é os feixes vasculares. A drupa, né? Então, um fruto carnoso. Opa, o abacate aqui então, né? Então, abacate, fruto único. Opa, a gente então falou da baga, agora a gente está falando da drupa. Então, tem semente encerradas, nenhum caroço. Observa que a baga tem várias sementes, né? Então o endocarpo é pétreo, né? Aquela casca do caroço do abacate, quando você arranca lá, você vai tirar aquela parte é o endocarpo, né? Então ele é o que? Soldado, então às vezes na semente. O pêssego, né? O pêssego ela já é lignificada, por isso que ela é bem dura, daquele jeito é ondulada. Azeitona, a manga, o abacate, são todas características de drupa, certo? Então, pega lá o fruto tamarino. Tamarino, então, a gente tem o quê? O fruto inteiro, você vai ver duas lojas, por causa, depende do carpelo, né? Da quantidade carpelar, com a formação de loja para a produção de novos frutos. E aí eu vejo, então, que a parte da casca, né? É o epicarpo, que é endurecido. Né? Então, eu tenho depois a estrutura lá dentro, né? O fruto inteiro lá, eu vou ver a parte do mesocarpo. Entendeu? Então, a parte é importante. Observa na laranja, né? A laranja, a região epicarpo é aquela casca. Né? Então, isso delimita bastante, é importante para mostrar a diferença. Então, a laranja amarga, né? A laranja amarga, ela tem indicações terapêuticas? Tem indicações terapêuticas, né? Para que ela vai servir a laranja? A laranja é o quê? Ela é estomacal. Opa, se você toma, né, a laranja não é ácida, então ela vai melhorar a digestão, né? Então ela vai melhorar a produção com ácido clorídrico, ajudar na digestão, né? Ela é o que? Carminativo, que vai ajudar a motilidade gastrointestinal, então vai melhorar os gases, né? Então o carminativo é para gases. Então, vermifúbrico, né? Antirreumático, antisséptico, antiascorbútico, porque tem vitamina C bem presente, né? Prisão de ventre, né? Vai diminuir a prisão de ventre porque vai aumentar o peristaltismo do trânsito intestinal, então vai ajudar. Então, observa que a laranja, ela tem grande importância. Então, decogo, tomar então de 2 a 3 xícaras ao dia, né? É importante para via medicinal. E, voltando aqui, né, se olhar a constituição química, a gente vai ver, então, né, os
metabólitos secundários produzidos pela planta, onde vai ser delimitado mais à frente ainda pela farmacognosia. Você vai ver os óleos essenciais. O que eu tenho em conta na laranja? Então, eu vou ver citral, miceno, né, pineno, destrogênio, né, aí nerol, né, geraniol. Por quê? Geraniol, você vai ver que ajuda também, portanto, até de libidos, algumas coisas, mas tem pequenas quantidades. Por isso que a gente não tem uma grande utilização mesmo por para a estimulação, né, da parte hormonal, certo? Então, é importante saber essas composições que vai ajudar você na parte de farmacognosia. Vitaminas e minerais, muito importante também na utilização. Por que eu falo que a laranja é bom para vista, bom para imunidade, que tem vitamina A, que é o retinol, que vai ajudar, vitamina C, que é ascorbic, vai ajudar como antioxidante, né? E além de fontes minerais, que é o potássio, ferro, silício, que está junto na constituição muito de colágeno, né? Então ajuda em pele, em cartilagem, magnésio, né? Transmissão neuronal, cálcio, reposição. Então observa que tem grandes compostos. É importante saber a constituição química, então, da laranja. Não só da laranja, em geral, das plantas medicinais, né? Fruto seco. O fruto seco, então, eu tenho o quê? Deiscente e indeiscente. O deiscente, lembra que ele é o quê? É aquele que se abre. Né? Ele é deiscente porque abre. E indeiscente é o que não abre, certo? Então, o deiscente, quando ele abre, então ele joga então, as sementes ao ar para poder ir mais longe, para poder proliferar. Então, eu tenho ele unicapilar, né, que é aquele folicular que tem uma fenda, ele vai abrir, e a legume, que são os legumes que você fala, ele abre em duas fendas. Ah, tá. Então, o unicapilar, ele faz assim, ó. O unicapilar folicular, ele abre em uma fenda. E os legumes, né? Você pega a vagem lá, a ervilha, ele abre em duas fendas. Então, é a forma unicapilar. E no policapilar? No policapilar, eu tenho cápsulas porícidas, né? Em cápsulas pixidiárias. Eu vou mostrar agora, então, que são importantes na forma de rompimento. Então, é a forma estrutural dela. Então, o deiscente eu tenho o folículo, né? Então, os legumes, que é o feijão, que abre em duas, né? E aqui, então, eu vejo os folículos que é somente em uma. E a sanguinária, né? Ela abre, então, em duas. E os frutos secos descendem, então, a cápsula septicida. Observa que a cápsula septicida é conforme uma cápsula. Opa, de revestimento? É. Né? Então, eu vou ver, então, que ela vai abrir com várias, né? Então, o pericarpo dela tem várias estruturas, então ela vai abrir. Aquela, na fazenda se tem muito, né? Aquela azedinha que tem, que sai, né? Então, se você olhar também aquele buchinho, né? Parece também uma cápsula, o que? Septifraga, né? Com vários espinzinhos, né? Como fosse proliferar, porque é um aumento do pericarpo, né? Com forma de proteção dele. E ele, a hora que ele abre, então ele abre como uma cápsula, né? Então, para sair. Por isso que a característica na verdade, dos policarpelos capsular. Então, os frutos secos deiscentes, a cápsula, então, psidiária, né, que é um meio membro, ela rompe somente uma tampinha, né, e a cápsulas porícidas, que é a papoula, né, do ópio, né, derivado, então, do ópio que vem lá, o opioide, né, a gente tem até o elixir paregórico, que utiliza o ópio, né, como que é o derivado de codeínas, que são de morfina, são utilizados, então, na anestesia. Deiscente, né? Os frutos secos indeiscentes, eles não se abrem quando maduro. Então a gente tem um tipo o quê? Cariópsis, né? Que são frutos bem pequenos, né? Monoespermáticos. Então o milho, lembra lá que ela é uma monocotiledônia, então ela tem o fruto dela é fixado em uma só ligadura, né, de parede. Então ela tem um soldada, né, uma parede de extensão soldada do pericarpo. Quem é só ele? Não. O trigo, o milho, o arroz, todos são cariópsis.
Então, eles têm essa parede soldada e têm dificuldade, então eles não vão abrir, por isso que eles são indehiscentes. O aquênio, né, que é a castanha de caju, possui uma semente única, né, com um ponto de funículo, né, aqui que é o nutriente, onde se liga a parte do pseudofruto, do receptáculo, e essa parte, então, aqui, eu encontro o epicarpo, né, aqui, nessa parte aqui, ó, o, aqui nessa parte, a castanha aqui, ó, aqui essa parte que eu vou pegar é a parte do fruto. Então, ela tem uma parte reduzida, né, o fruto mesmo do caju. Ele tem a parte aqui, tanto do epicarpo, pericarpo e endocarpo, diminuído, e a semente, né, que é o endosperma, que é onde faz a utilização. Uai, e aquela parte floral que a gente come, aquela parte carnosa que a gente come, aquela é do pseudofruto, que é a parte do receptáculo. Então, é importante saber que ela é de outra estrutura anatômica. Então, a parte do fruto é essa casta aqui, ó, aquela castanha, aquela casca da castanha. Então, é o que acaba comendo. A sâmara, né, possui formatos, então, que alados, né, então, pelo pericarpo. Então, o pericarpo dele tem ramificações. Para que serve para essa questão do fruto alado? Para ele dispersar mais e mais longe, né? Lembra lá que se você pegar o murici, o ipê, quando ele se joga, a flor, o fruto dele vai longe para poder o quê? Disseminar. Então, para isso que é importante, então, ele fazer a semente alada. Então, os frutos secos, né? Indehiscente, você pega, então, a noz, né? Que é o avelã, a sâmara, né? O arquênio, né? E o cariópsis, né? Que é o grão do trigo. Ele tem, então, ele não vai abrir porque tem um pericarpo soldado e fundido. Então, frutos secos, eu tenho noz, né? Que é um fruto, então, pericarpo rígido. O equisocarpo é um fruto dividido que veio do ovário bicapilar, né? Com cada um dos sementes frutos. Né? Os pseudofrutos têm o quê? Estruturas carnosas, né? Contém reserva nutritiva, desenvolve parte de outras partes florais, não é do ovário, certo? Então, o pseudofruto não é do ovário, são de outras estruturas, então, da planta. Então, eu pego lá, então, caju, né? Um pseudofruto. Opa, um pseudofruto? É. E eu, se eu pegar, então, aqui, o que é isso aqui? Então, a maçã, então, pega aqui, ó, da onde é? Eu pego a semente veio do ovário, opa. Aí eu tenho a parte do receptáculo floral, opa. E aí aqui a parte da sépala, quer dizer que a maçã, então, é um pseudofruto? Sim. Né? Então, você observa que a parte que você alimenta é do receptáculo floral, né? Tanto ele, tanto o caju, né, que a gente faz, é desenvolvimento do pedúnculo, então, do pedúnculo ou do receptáculo floral. Então, é importante você saber. E o desenvolvimento do receptáculo de uma única flor com vários ovários. Então, aqui, ó, lembra o que eu falei, então, quando tem estrutura diferente do receptáculo, que é superior, quando o ovário é superior, o carpelo superior, olha, eu tenho vários aqui, ó, o receptáculo, então, ele é superior, joga, e eu tenho uma parte, né, do ovário também anexada aqui dentro, então, porque o ovário é superior. Quando ele é superior, quando ocorre a fecundação, né, o receptáculo, ele desenvolve a parte carnosa e a parte aonde, né, que eu tenho lá naquele receptáculo várias flores, vários ovários e anteras aqui, ó, eu vou desenvolver o quê? Sementes. Então quer dizer que o morango, ele vem da parte do receptáculo e o fruto é aqueles pontinhos brancos? Sim. Então a parte vermelha é a parte carnosa, é a parte de alimento, é a parte do receptáculo. Então ele é um pseudofruto. E o abacaxi, observa que ele veio, lembra da inflorescência lá, a inflorescência, então, a parte espingarda, a gente tem, então, várias, ó. Quando eu falo para você, o fruto é cada gominho desse. Por quê? Porque é do mesmo jeito, né? Então, quando tem, né, múltiplos ou inflorescência com várias partes, né, do receptáculo, eu vou o quê?
fecundar e aquela parte vai o quê? Originar o fruto. E a parte carnosa, né, que é de outro órgão da parte receptáculo ou do pedúnculo, a gente vai alimentar. Então, é inflorescência, problema de desenvolvimento das inflorescências. Quem que é esse? Amora, abacaxi, o fígado, todos eles, o figo, né, todos eles apresentam, são pseudofrutos. Então, a gente tem grandes pseudofrutos que a gente faz a utilização no dia a dia. Né? Então, a gente tem a amora a gente observa o pseudofruto, então, do inflorescência, né? Então, se você observar a estrutura dela, né, um frutículo isolado, né, em B você vai ver um sicônio, que é o figo. Então, o figo, quando você corta ele dentro, você vê que é um frutífero. Né? Por quê? Porque ele tem várias, veio de uma inflorescência, com várias flores de um receptáculo. E partes, né, importantes de frutos utilizados aí na alimentação nossa, né? Então, plantas medicinais. E nós temos quem? O coentro, né, que é utilizado muito, carminativo, estomacal, estimulante digestivo. Então, a nossa alimentação no dia a dia, no almoço, a gente utiliza plantas que vão ajudar o que, ó, estimulante digestivo. Ah, então já vou pegar, então chupar uma laranja, né, salsa, coentro, né, todos eles são carminativos, né, às vezes diurético ou estimulante estomacal que ajuda então na digestão. Por isso que é uma alimentação saudável, né, que tem efeitos então medicinal. A ameixa ela tem um quê? Poder laxativo, né? Se você pegar então a ameixa e ter regularmente o uso dela, vai melhorar então a prisão de ventre, né? Vai ter um sistema digestivo regular. O cominho, muito utilizado, é um que eupético, né? Vai ajudar no processo digestivo e o pessoal utiliza muito como afrodisíaco, né? A utilização dele. E o funcho tônico, né? Carminativo, né, e estimulante da função digestiva, diminui então a quantidade de gases. E ele é camomilina, né? Então tem gente que confunde, o funcho, camomilina, são diferentes, são espécies diferentes. Um é da matricária, entendeu? Então é diferente o funcho da camomilina quando você vai comprar no supermercado. E o limão, que é um antisséptico, né? Um refrescante estomacal, um estimulante da função digestiva. Então, muito bom, tá? Então, com vários, aí tem vários nutrientes, né? Então, a gente pega lá os nutrientes, componentes principais deles, dos metabólitos secundários, então, os óleos essenciais, além de vitaminas e minerais. Né? Então, os óleos essenciais, né, os componentes principais, os metabólitos secundários, vitamina C, né, vitamina A, a gente tem vários tipos de vitamina no limão, muito importante, tá bom? Então, hoje eu termino a aula e a gente dá continuidade no conteúdo na parte de fitoterapia floral de bar para a próxima aula. Um abraço, fica com Deus vocês. Até mais, tá?